Formato criativo é um dos pilares da Hannah Franklin dentro do seu método de criação de conteúdo para as redes sociais. E depois desse vídeo, nós vamos então para o terceiro episódio dessa série, Testando a Comunidade Criadores do Futuro, da Hannah Franklin. Nos vemos depois da vinheta. Fala pessoal, Marco Lourenço aqui, cientista da vida e dos negócios, e neste canal eu te ensino sobre a vida e os negócios através da ciência. Para quem não sabe, nós estamos em um desafio testando a comunidade Criadores do Futuro da Hannah Franklin para a gente poder entender como que a gente pode aplicar os seus 4 pilares dentro dos nossos negócios. Estou no meu laboratório em busca do conteúdo perfeito, inclusive eu fiz outras séries em relação a isso, analisando, por exemplo, o sucesso que o Nauta MC tem aí nas redes sociais, e também vou fazer da Cela logo em breve aqui no canal. E se você perdeu algum episódio dessa série, vou deixar a playlist aqui também, pois nós já tivemos o episódio 0, que foi a introdução, episódio 1, que a gente falou sobre identidade, episódio 2, que a gente respondeu o que a gente tinha que falar sobre identidade e entramos em storytelling, e esse episódio aqui vamos abordar o pilar que a Hannah Franklin fala sobre formato criativo. E para quem já está acompanhando, estou aqui com meu irmão Lucas Lourenço, que vai ser uma das minhas cobaias, né? Porque sempre num contexto de um cientista é importante o quê? A gente ter mais possíveis testes para poder ter uma amostragem, que eu falo, maior, né? Para poder comparar os dados ali. Eu nem sei se essa palavra amostragem é certa. Ela é certa, porque dentro de um contexto científico, quando você vai para o estudo de caso, você utiliza uma amostra. Amostra, né? Depois você chegar nos resultados que você quer. Só que eu fui... funciona, né? Gera uma conclusão. Eu fui pesquisar e eu vi que se chama amostragem que tem a ver só com pessoas, entendeu? Pesquisa baseadas em pessoas. Só que eu não achei nenhum termo melhor para explicar, então eu estou usando amostragem, né? Que para mim significa o quê, né? É você ampliar a capacidade de dados que você tem para poder quebrar vieses, né? Ter mais referências, né? Então tem a ver com o tempo, né? Por quanto tempo você aplica, qual a quantidade que você faz, Sim. né? E quais são os cenários que você está aplicando, né? Porque nesse caso aqui do conteúdo, se eu aplicar, por exemplo, no meu Instagram, só fazer 3 conteúdos, vai ter uma amostragem relevante, né? Não vai necessariamente. ter. Né? Exato. Pensando assim, dentro da probabilidade do cenário que a gente está analisando, né? Sim. Aí eu faço só no meu, mas se o meu Instagram tiver enviesado, e se minha área for ruim, ou se eu for ruim, por exemplo, né? Então a gente fica com pouca informação para poder comparar, né? Então a ideia de trazer meu irmão foi exatamente para isso também. E o que você entende, Lucas, a gente começar aqui sobre formato criativo? Formato criativo seria aquilo que é diferente da maioria e que você consegue ter um conteúdo mais autêntico, né? Um conteúdo onde você teve uma ideia e praticamente executou do zero, sem copiar algo, sem você necessariamente pegar um conteúdo já pronto e replicá-lo, né? Seria isso? Bom, de acordo com a ideia de formato criativo, né, poderia ser, mas na visão da Hannah Franklin não é exatamente isso. Ela fala mais sobre modelos que chamam a atenção na internet, entendeu? Então, ela dá tanto referência de você copiar, mas também referência de você tentar encontrar o seu próprio modelo, né? Entendi. Inclusive, dentro da análise que eu fiz do Nauta, né, o Nauta ele conseguiu criar um modelo literalmente único, né? Sim. Porque ele tem, praticamente, ele foi o primeiro a misturar música, né, de trap original com humor, formato, né? Sketch e humor, né? Então são 3 elementos. Ele tem um formato muito da identidade dele ali na edição. Aquele negócio dos movimentos que ele faz, de aproximar a tela, e tudo né? mais. E até eu não sabia, ele utiliza aquela câmera 0.5 do iPhone, né? Exatamente. E aí por isso que ele gera aqueles ângulos assim, bem engraçados, né? Que sempre tá na cara da pessoa e tudo mais. Total. Tem também ali, por exemplo, coisa simples, mas igual a legenda que ele coloca, ele faz as alterações das palavras, faz diversas referências. Faz, né? Algumas diferenças, enfim, tem vários detalhes, né? Por isso que eu falei, vai lá assistir, porque ficou muito boa essa análise. O Nauta, pra mim, hoje é o maior criador de conteúdo em termos, assim, de criatividade, né? De inovação. Ele tem um formato, não é nem um formato criativo pra mim, ele tem um formato exclusivo, porque é muito difícil de copiar ele ali. São muitas referências, né? Mas nesse caso aqui da Hannah, e até assim, na verdade, no método dela, ela fala primeiro de storytelling, primeiro de formato criativo, depois storytelling. A gente inverteu aqui, mas eu achei que tinha mais sentido, né? Porque a gente tá falando da identidade, storytelling pra mim é meio que uma continuidade da identidade. Mas ela fala aqui, cara, sobre, em resumo, é como você vai chamar a atenção, né, das pessoas através do seu conteúdo. Porque tem um fator muito, muito importante que
não adianta só ser bom, né? Então você tem que parecer bom, né? E eu falo muitas vezes que se a pessoa não estudar a rede social, ela pode ter um conteúdo maravilhoso, ela pode ser uma pessoa maravilhosa, né? Mas ela tem que entender a dinâmica de cada rede social, por exemplo, né? Então você já tem uma diferença de TikTok, YouTube e Instagram. Aí você tem diferença, por exemplo, de produzir para um Stories, para um Reels, para um feed, né? É um conteúdo curto, um conteúdo longo. Então tudo vai mudando, né? Então se você não entender o formato também, isso pode acabar te prejudicando, né? Não adianta só o conteúdo ser bom, igual eu perguntei para IA hoje, né? O que eu tenho que fazer? Ah, o conteúdo tem que ser bom, né? Mas não é só ser bom, né? Você tem que ter outros elementos, né? Porque isso é meio que já o óbvio, né? Até meio que o óbvio, cara, é uma boa que você falou, uma observação, porque a gente tem que pensar que hoje a gente tem muitos concorrentes, né? Inclusive a Hannah fala disso também. Muita gente produzindo conteúdo, porque antigamente, eu lembro, cara, que quando eu era no mercado imobiliário ainda, eu era gerente de imobiliária. Quando eu comecei a fazer vídeo, os caras começaram a me zoar, me chamava de videomaker, falava assim, por que você não vira o marketing aqui da empresa, aqui não sei o que, sabe? Fazer vídeo incomodava, fazer vídeo era diferente. Então qualquer vídeo que você fazia chamava muita atenção, entendeu? E hoje não, hoje fazer vídeo nem incomoda mais, mas virou uma necessidade, né? Todo mundo tem que fazer vídeo hoje, todo mundo quer fazer vídeo hoje. Então não é nem mais uma questão de incômodo. O incômodo é não fazer hoje, né? A pessoa que não faz, ela se sente já pra trás, né? Tá atrasada. E até eu lembro, cara, dos caras zoando demais, assim, me zoando, porque eu fazia vídeo. É porque era diferente, né? Era diferente. Isso foi em 2017, meados de 2017, 2018 ali. Os caras literalmente me zoando porque... Não, 17 não, 16. Acho que foi 16, 17, por aí. Os caras me zoando porque eu fazia vídeo. Então, hoje não, né? Hoje todo mundo faz. Então, se você não chama atenção, se você não, né, é diferente também, você acaba entrando mais no mesmo, né? E aqui no método ela divide em duas coisas. Primeiro em roteiro e a segunda na parte visual, tá? Então, para ela, formato criativo também tem a ver com roteiro. E formato visual é a parte de edição, né? A cor que você usa, né? O estilo, né? São vários formatos que a gente tem aí. Inclusive, eu estou até categorizando, né? Que eu estou desenvolvendo um método para aplicar nos meus negócios. Eu estou categorizando tipo de conteúdo, né? Ela até cita alguns aqui, os formatos de conteúdo, que eu ainda não sei, cara, porque eu estava até tentando entender como que eu chamaria isso, né? Se eu estava fazendo a pesquisa com o ChatGPT, talvez o nome mais adequado não é formato, seria estilo. O estilo do vídeo. O estilo do vídeo, entendeu? O estilo do vídeo. Não seria formato, entendeu? Porque aí tô falando o seguinte, por exemplo, sketch, né? Seria um estilo. Por exemplo, você olhando de frente para a câmera, outro estilo podcast, entendeu? Seria mais adequado falar estilo. Porque o formato em si seria mais o enquadramento ali, por exemplo, que você fala que é um feed, um story, né? Um conteúdo em pé, um horizontal. Esse seria o formato de acordo com o ChatGPT. Daí ela fala também sobre o olhar do criador. Isso aqui a gente até meio que faz já, né? A gente até conversa sobre isso. Que é a curiosidade de aprender coisas novas e a habilidade de conectar ideias, né? E não ficar preso no seu nicho. Não ficar preso. Você falou hoje isso, né? Eu vejo que o pessoal fica muito preso em assistir só pessoas do seu nicho. E aí isso não faz com que você saia daquela bolha. Você sempre vai fazer vídeos parecidos, falar sobre os mesmos temas, ter a mesma postura que seus concorrentes. Então isso não te diferencia, né? Total. Então ela fala sobre a curiosidade de aprender coisas novas, né? E a habilidade de conectar. Que isso aí, inclusive, tem até um livro que eu li com a minha esposa, uma vez, que é o Roube como um Artista. Ela até cita esse livro. Que ele fala que é você pegar uma ideia boa, né, e combinar ela, né? Então, se você roubar como artista, é a ideia de você... Ela fala também desse conceito, é a ideia de você pegar algo, misturar com outra coisa e se tornar original, né? Não fazer aquela cópia fajuta e barata que literalmente o cara copia seu texto, copia sua edição, a cena, 100%, entendeu? Mas como que eu misturo uma coisa com outra coisa e gera uma terceira coisa, entendeu? Então é um roubar criativo, né? Por isso que ele fala que é o roubar como um artista. Você muda os elementos daquilo, né? E faz se tornar único, né? Isso é uma coisa que eu tenho buscado muito, referência, tô até montando um banco de dados. Você nem viu que eu te marquei na lista lá, né? No Instagram. Na lista? Eu criei uma lista de Instagram só de referência de conteúdo pra gente fazer. Mas aí você colocou dentro do Instagram? Dentro do Instagram. Você consegue criar uma playlist dentro do Instagram e compartilhar com a pessoa. Você nem viu, né? Ele fica lá dentro do salvar? É. Eu vi.
Tá Eu lá, vi. e eu tô pondo vários... Eu vi aquela lá ideias. e aí eu pensei assim, rapaz, quem criou Que essa loucura lista? é essa, né? Eu não lembro que eu criei essa lista. Eu Eu vi lá. tava pondo lá, Você colocou porque... referências, Reels, né? Alguma coisa assim. Eu vi tem lá. várias lá, aí eu tô pondo... Vou vendo as ideias massa, né? E eu coloco lá. Eu não E sabia que tinha como compartilhar. tem como, você pode criar uma playlist compartilhada. E eu acho que isso é o mais importante, né? Principalmente para quem está começando, né? Buscar referência que já funciona, do seu nicho também, né? Pessoas que já estão tendo sucesso. Pega aquilo ali e copia, né? E uma outra coisa que ela aborda aqui, além dessa questão de conectar, é você estar sempre observando, né? Igual eu hoje, basicamente, cara, eu só assisto o Instagram, ou só tô no Instagram e no TikTok para realmente copiar ideias, sabe? Para ver ideias legais e tal, e para gerar portfólio ali. Eu não tenho muito prazer de ficar consumindo, sabe? E eu tô mudando até agora que eu tô bem nessa imersão, eu tô mudando até meu olhar pra... Depois que eu virei produtor também, né, de audiovisual, montei estúdio e tudo, a gente começa a olhar o filme, né, com outros olhos, né? Então, tanto eu tenho um tempo já que eu tenho olhado o filme como um bastidor, né, tipo essa câmera aqui, nossa, como é que esse cara posicionou, como é que fez essa luz, essa cor e tal, o que ele queria passar nessa cena, né? E eu também comecei agora, que depois que a gente meio que mergulhou nessa parte de storytelling também por causa do curso um pouco, eu comecei a olhar o storytelling dos filmes, né? Ontem eu assisti aquele Duna, aí eu comecei a observar, lembra que a gente falou sobre a jornada do herói? Aí eu comecei a observar a jornada do herói do Duna ali. Inclusive eu tô pensando em fazer uma série aqui depois no canal, só analisando a jornada de herói de filmes, assim, sabe? Para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre essa parte de storytelling. Aí eu fiquei observando. Então, quando você tem um conhecimento de algo, você desperta aquela consciência, né? Você buscar esse olhar no seu dia a dia, né? O Murilo Gun também fala muito sobre isso, né? Sobre esse olhar no caso dele, no começo ele falava sobre a comédia, depois ele começou a falar sobre criatividade, sobre você estar sempre atento, buscando referências, conectando com as ideias e questionando, né? Trazendo o IC que ele fala, né? Traz o IC. Então, não importa também ter uma ideia ruim, transforma aquela ideia numa ideia boa, depois vai juntando uma ideia com a outra. O Leandro Ladeira também fala muito sobre isso, né? Então, esse olhar do criador, eu acredito que tem a ver um pouco com isso também. Aí vem sobre a parte de roteirização, e aí ela fala sobre combinar, né? Aqueles elementos que ela citou na parte de storytelling, né? Que citou na parte de... Que é aí que eu falo, eu acho que ela tinha que ter feito ao contrário isso aqui, porque ela colocou, tem um formato criativo antes, mas tinha que ser storytelling. Mas ela fala sobre essa parte de trazer coisas que são relevantes, né? Coisas que são universais, conflito inerente, originalidade e conexão emocional, né? Na análise do Nauta eu falei muito sobre isso, mas no começo do seu vídeo, basicamente, né? Você chamar atenção, gerar identificação, né? Você trazer temas, o Nauta faz isso muito bem, você trazer temas do cotidiano, você trazer temas né, o que as pessoas estão falando, coisas que são senso comum. Eu até mostrei um vídeo na análise que o Nauta tava naquela época das lives de NPC, lembra? Aí ele faz aquela, senpai! Lembra que ele fazia? Aí, então ele sempre traz, né? Ele fez a Maria Manuela, como é que é? Maria, o nome dela? Maria Manuela? É Maria Manuela, o nome dela mesmo? Não é Manuela alguma coisa? A Larissa Manuela, ele fez Isso. dela, entendeu? Ou ele traz muito senso comum, que é, por exemplo, a pergunta da namorada que fala, amor, se eu fosse uma minhoca, né? Então essas perguntas meio idiota, assim, coisas que a gente vive, né, no dia a dia, então... Eu lembrei de um, ele viu, né, que tava bombando esses reels de música com IA, eu não sei se você viu. E aí ele foi lá e criou o vídeo lá, nossa, ficou minha muito voz bom. aí tá falando com IA, né? Nauta, o que aconteceu com a sua voz? Cara, ficou muito bom aquele vídeo. Ficou muito bom. Então ele sempre traz isso, né? Ela deu algumas ideias aqui também de temas universais, tipo amor, identidade e autoconhecimento, família e laços, transformações em autoconhecimento, morte e a breve natureza da vida, poder e corrupção, busca por significado e propósito. E aí ela fala sobre como você conduzir até a verdade universal, né? Que a gente falou na Storytel, lembra? Que é aquela pegada de como que você leva a pessoa à lição de moral, né? Então essa parte de construção de narrativa dentro do seu texto, né? Aí vem aqui a parte da prática também, ela fala sobre escolhendo a sua verdade, né? Então antes de começar o texto, defina claramente sua verdade. Então você tem que saber aonde você quer chegar no final do seu conteúdo. Então é mais ou menos também aquela premissa que a gente usa da copy, né? Quando você vai fazer uma copy, quando você vai criar um produto, comece do final, né? Onde você quer chegar, aí você sai voltando no tempo. Então a gente meio que também já faz meio assim para criação de copy, que é muito parecido, né? Querendo ou não, o conteúdo também é uma copy, né? Criar um roteiro é uma copy. Aí depois vem uso de premissas lógicas,
que é aquilo também que o Nauta fala, a questão das premissas, né? Até que a gente ficou, aquela vez você ficou com dúvida, mas o que é uma premissa, né? Para mim, a premissa ela é uma pré-promessa, né? Quando você fala premissa, né? Então é pré-promessa, significa qual que é a base que eu vou usar para chegar naquele objetivo, entendeu? Então, aqui ela fala, para que sua verdade seja aceita, é essencial construí-la sobre uma série de premissas ou fatos lógicos. Isso oferece uma base sólida para a mensagem, né? Então, sabe aquela piadinha que a gente fala assim, você tirou da onde isso, né? Aí você fala, voz da minha cabeça, né? Uhum. Então, o ponto é esse, né? Quando você chega, para chegar num lugar, você tem que ter uma premissa. Então, qual que é a base que você tem para levar a pessoa lá, né? Então... E tem que ser uma ideia lógica, né? Isso. Ou que gere essa lógica, né? Para a pessoa... Tem até aquela... A gente fala que existe uma piada... Não é uma piada, né? Uma referência que... Quando a gente usa a palavra porquê, as pessoas tendem a aceitar mais. Então você chega num lugar e fala assim, eu posso passar na sua frente, na fila do supermercado? Ela vai falar não, né? Só que você fala assim, posso passar na sua frente porque eu estou com pressa? Isso. Por mais que seja meio que não lógico, mas o fato de você usar o porquê, o cérebro já entende que tem uma justificativa. As pessoas esperam a justificativa, né? Exatamente. Então já... Isso é uma forma também das pessoas terem mais... Como é que é? Você entrar mais, vamos assim, entrar mais fácil na mente das pessoas. Então se você deixar alguém aberto, o nosso cérebro, ele gera uma dúvida, né? Então, quando você já entrega a premissa também, automaticamente aquilo fica mais lógico, né? Então, eu explico algo antes de acontecer, por exemplo. Então, vamos supor que eu falar assim, a taxa Selic, ela diminui muito o seu dinheiro, por exemplo. É uma premissa, certo? Aí você explicar por que diminui. E isso acontece porque a taxa Selic é como, a gente deu a referência do cupim, é como um cupim, né? Aí você não percebe, mas quanto menos você espera, sua porta tá toda comida ali, né, por exemplo. Então você está trazendo uma referência, mas você vai explicar por que a taxa Selic vai consumir seu dinheiro, etc. Com a entendeu? lógica, né? Com a lógica ali, dando uma explicação por quê, né. Ou trazendo analogias também, né, para a pessoa entender melhor. Aí ela fala sobre fazer uma revisão de alinhamento, e aí ela diz até que tem um planejamento que ela passa para você fazer brainstorming, né? Então você vai sempre pondo as suas ideias no lugar, ela dá essa dica. Então você pode pôr, ela dá a dica de pôr no Trello, eu geralmente ponho no meu Color Note, mas eu te falo que não é a melhor opção, Não é. porque sempre some tudo. Mas eu tenho uma planilha de Excel também, que geralmente eu paro e ponho as ideias lá. Mas a do Trello é boa, você abre lá e vai colocando as ideias no Trello, e depois você pega essas ideias, entendeu? Tem o Trello, por exemplo, tem um aplicativo no celular e tudo, né? Você pega essas ideias ali e depois você vai construindo elas, né? E aí ela fala sobre uma estrutura de roteiro, né? Que é basicamente o que a gente falou. É você gerar a identificação, construir uma história e depois entregar o conteúdo dentro desse roteiro, entendeu? Então, o ponto... Vocês podem até olhar isso nos vídeos dela, né? Você gera uma identificação, por exemplo... Vou pegar mais ou menos aquela que a gente criou do seu cliente lá, né? Fulano de tal perdeu R$300, porque ele não declarou imposto de renda, vamos supor. Aí você conta a história. Aí você fala assim, tem um cliente, fulano de tal, que ele perdeu R$300, né? Porque ele não tinha um conhecimento que ele poderia receber esse dinheiro do governo, lembra? Por causa que ele não declarava imposto, porque a sua renda era mais baixa e tal. Então, quando eu fui atender ele como cliente, eu percebi que ele não declarava e fui declarar pela primeira vez. Quando eu fui declarar, lá tinha um saldo de R$300. Por que tinha esse saldo? Aí seria o conteúdo, entendeu? Tinha esse saldo porque algumas vezes, quando o seu salário supera a barreira do imposto ali, a seu RH vai declarar aquele valor, aí você entregou o conteúdo, entendeu? E no final CTA, né? Seria basicamente isso. Então, em vez de você entregar o conteúdo direto, ela fala, você cria a história, porque torna aquilo mais interessante e menos chato. Essa é a teoria dela, tá? Então, você cria uma história para embasar o conteúdo. E no final, você entrega uma lição de moral, entendeu? Que seria o que ela chama de você criar um tema universal, né? Ou verdade universal. Ela fala sobre aquela... que para nós já é bem óbvio isso aqui, né? Mas sobre você chamar a atenção no começo do vídeo. Uhum. Então, como que você vai chamar a atenção? E aí tem alguns elementos para você chamar a atenção, né? Você pode chamar a atenção pelo título, você pode chamar a atenção ela dá até uma referência aqui pelo ângulo. Então você faz um ângulo diferente, né? Então tem algumas, ela mostra aqui, por exemplo, um cara que filma um ângulo de cima, assim, né? Ela já fez alguns vídeos, por exemplo, que a câmera está no meio de um livro, então aquilo chama atenção, entendeu? Pode ser uma situação diferente. Até tava vendo um vídeo do Nauta, não sei se você lembra aquele acho que é o coreano lá,
que vai fazer uma receita na casa, e eu começo o vídeo com a... Qual que é o nome da Camille, né? Com a Camille com um pepino na mão, assim, ó. Aí eu até falei, né? Ela põe esse pepino na mão pra quê? Pra chamar atenção, porque um vídeo que começa com pepino na mão chama atenção. Então chamar atenção, igual eu vejo que o Oney, por exemplo, ele na metodologia dele fala muito mais de título, sabe? Então, o primeiro título, só que não é só título, né? Pode ser um ângulo diferente, pode ser uma imagem diferente, pode ser uma... Igual o pessoal tá usando muito esses memes, né? Então traz o meme ali, chama atenção porque é uma coisa que já tá meio que Um meme com alguma pancada, alguma coisa assim, né? Algum acidente. Exatamente. Pode ser até mesmo um áudio, alguma coisa assim, entendeu? Um objeto diferente, sei lá. Então você tem várias formas que você pode chamar a atenção, né? Existem essas outras possibilidades também, né? Ela até cita alguns aqui, por exemplo, desejo versus problema, fofoca, né? Então, por exemplo, nossa, você não sabe o que aconteceu com a Virgínia, né? Você ficou sabendo da última da Virgínia, por exemplo? Então é uma forma, né? Identificação com sentimento, identificação com situação, curiosidade, quebra de padrão, que é o que eu falei, né? Quebra de padrão pode ser roteiro ou pode ser objeto, alguma coisa. Uma história, polêmica, gatilhos mentais e tema do momento. O tema do momento é o que a gente falou também, tipo, aproveitar, né, o que tá hypado. Agora tá hypado, por exemplo, do Ei Nerd que eu vi que explodiu. Ele foi falar mal do... Foi falar mal não, começou uma confusão... O Peter Jordan, né? Peter Jordan. Começou a confusão lá do jogo da Assassin's Creed novo, que vai ser um personagem preto, né? Que é um samurai preto. Aí os caras ficou puto porque o Japão ficou meio puto lá, os nerds ficou puto porque como que então, nunca existiu um jogo do Japão e nós vamos fazer um jogo do Japão com um samurai preto, entendeu? Que é o Yasuko mas lá. aí o jogo é sobre a história do Japão em si, a história dos samurais? É uma história do Japão, só que pegaram esse personagem que ele, em teoria, existe, né, na história, mas não se sabe muitas coisas sobre ele. Colocaram ele preto. Não, é um personagem existe, um samurai preto, ele existe. Existe a história dele, entendeu? Só que não é uma história relevante e não tem muitas informações, né? Eu não sei se é uma história real, se é uma mitologia, entendeu? Pegaram esse personagem. Só que o fato é porque os caras tão putos, que eu entendi, porque pensa o seguinte, os caras estão esperando o Assassin's Creed no Japão. Aí faz o Assassin's Creed no Japão e coloca um samurai que não é tão relevante para a cultura japonesa. Não é porque exatamente ele é preto, entendeu? Tem gente que às vezes tem racismo, tem gente que tem racismo. Mas os caras tão putos porque eles queriam colocar um cara que tivesse uma relevância na cultura japonesa. Até porque os outros personagens todos eram baseados nos países, né? Então, por exemplo, tinha um Assassin's Creed que era na Itália, o personagem era italiano. Sim, né? Exatamente. Entendeu? Só que aí, o que aconteceu? O Peter ficou do lado ao contrário, né? Porque os caras tá falando que é lacração. Que eu não sei exatamente se é lacração. O Peter foi tentar defender, falar que não era lacração, que era normal, que é assim mesmo, não sei o quê. E os caras ficou putos com o Peter. Então ele foi cancelado pela própria audiência dele. Doideira, né, mano? E aí os nerds tudo começou a cancelar ele, porque tá falando que ele meio que tentou lacrar também, se ele tá ganhando dinheiro da Ubisoft, sei lá, entendeu? Entendi. Então os caras acham que foi por lacração, mas muita gente ficou puto por causa dessa questão da cultura, não exatamente por causa de ser preto, mas tem gente também que deve ter ficado com racismo e tal, e virou essa confusão toda, ele foi tentar defender, ele ficou muito mais do lado de aceitar pro cara ser preto, mas eu concordo, cara, eu fui ouvir os outros pontos de vista, é foda, né, mano, porque tipo, igual os caras falaram, você tem Musashi, por exemplo, você tem tanto samurai top que podia trazer, que representa muito mais uma cultura, ou mesmo, é melhor ter criado um personagem do zero, mas que fosse japonês mesmo, né, porque você tá criando o primeiro jogo, e podia ter posto o Yasuki como um personagem secundário ou terciário, entendeu, porque daí faria mais sentido, né. Igual, por exemplo, você tem outros personagens da história, tipo Da Vinci lá, que aparece nos primeiros lá, entendeu? Então tem muito essa questão aí. E aí isso aí ia representar realmente aquela cultura, né? Representar realmente aquela cultura, né? Então, isso pra você ver, tem tudo a ver também com o que você tá falando aqui, mas tem a ver também com questão de narrativa, né? Como que você constrói as coisas e tudo. E aí você tem sempre dois lados, né? Então é importante também ter essa noção, né? Mas explorar esses temas que são polêmicos também chama atenção. Aí gatilhos mentais, né? Que é aqueles comum, autoridade, reciprocidade e tudo. Então ela dá algumas ideias de frases, tipo, eu já me senti assim, eu conheço isso, eu já passei por essa situação. Então muito também de como você traz coisas que você se identifica com as pessoas. Aqui já é um pouco diferente, né? É como você se cria uma narrativa que a pessoa se vê em você, ou ela se coloca na sua situação. Essa aqui é a parte de identificação que ela traz,
é mais voltado para isso. Então é sobre espelhamento de empatia, sobre identificação de narrativas e histórias, né, como eu falei, e efeito de similaridade. Então quando a pessoa vê, nossa, ela parece comigo, né, eu passei por isso também, e a pessoa tende a identificar com você, no caso, que ele tá falando de identificação com você, personagem, com você, autor daquele conteúdo, entendeu? Então nesse ponto, como que você faz que as pessoas se conectem com você mesmo, né? E se veem em você, de certa forma, né? Então ela fala sobre relatos de cotidianos, linguagem familiar, questões retóricas, valores e crenças. Por exemplo, o que eu acabei de falar aqui do Peter. É uma forma, tipo, ele defendeu um lado e aí ele acabou mexendo com o outro, né? Então ele foi contra a própria comunidade dele. Porque já existe, por exemplo, uma narrativa de falar que às vezes o nerd é preconceituoso, que o nerd é racista, e aí os caras ficou puto porque a narrativa dele prejudicou ainda mais os nerds, entendeu? Porque ele falou de um jeito que ficou parecendo que ele tava falando que os nerds eram preconceituosos e racistas. Só que não era isso que os caras estavam dizendo, não era o problema do cara ser preto. Era o problema do cara não ser relevante para a cultura japonesa, não ser um japonês numa uma coisa que esperaram anos para chegar no Japão, entendeu? Então, tipo assim, é tipo chegar aqui no aqui em Bravo fazer um jogo do Brasil e colocar um coreano, entendeu? Tipo, uma coisa nada a ver assim. Então, e a pior que acontece às vezes, né? Você pegar um personagem que não é nativo brasileiro para representar a cultura brasileira. Total, por exemplo, quantas vezes a gente vê, acontece do pessoal citar o Brasil e achar que o Brasil fala espanhol, entendeu? Então tem muito isso assim também. E às vezes até que, por exemplo, no Tekken, né? No Tekken tem aquele personagem, o Ed, né? Uhum. Se você pegar o Ed, cara, ele não representa a média brasileira, né? Por exemplo, ele não é a caricatura dele não é do padrão brasileiro, né? Então, assim, ele tem elementos, mas não é o médio brasileiro, né? Se a gente olhar, porque no Brasil é tudo, também é muito difícil, né? Mas é difícil porque aqui no Brasil a gente é um dos países mais diversificados, Diversificado, total. Você não tem um padrão brasileiro, esquece. Não tem, é muito difícil também, né? Mas tem muito isso, às vezes a gente fica legal. Mas assim, o Ed ainda foi bem, né? Acho que com 80% porque ele representa pelo menos ali o lado do Nordeste, né? Ele luta capoeira e tal, então ele pegou essa parte do Nordeste. Só que, por exemplo, pra nós Goiás não representa, porque a gente não tem essa cultura, né? De capoeira e tudo, né? Até o estilo dele de roupa que ele usa ali, não é muito o nosso estilo. Igual, por exemplo, né? Eles têm uma mania de pôr lá a roupa do Ed, tem uma roupa que é toda escrita Brasil, né? O brasileiro nem usa roupa assim, né? Escrito Brasil, não sei o quê, né? No máximo a camisa da seleção, tipo amarela, né? No máximo. Então, eu vejo assim. Mas ele ficou bom, né? Mas ele é inspirado no brasileiro também, o Ed, né? Então, já é inspirado no cara ali. Mas então, às vezes, isso é difícil também, né? Eu entendo um pouco esses dois lados, né? E até essa parte narrativa é muito importante você se conectar com as pessoas e entender a percepção delas, né? Porque eu fui ver, cara, e eu entendi o ponto de vista. É complicado, cara. Complicado. Eu não sei por que o Peter deu esse vacilo também, entrou numa discussão que eu acho que talvez nem precisava, né? Entrar nessa discussão aí. Mas isso dá hype, né? Com certeza. E aí ela fala sobre apresentar soluções familiarizadas, apelos emocionais, desafios comuns, entendeu? Aí ela tem uma lista aqui de formatos, ela criou aquele formato. Aí quais os formatos que ela citou aqui? Diálogo, você basicamente, né, dialogando com alguém, né? Por exemplo, um podcast seria estilo diálogo, né? Pode ser também você conversando com a câmera, um diálogo comum, né? Pode ser conversando com outra pessoa, pode ser também um estilo de... Eu acho que já é um pouco diferente, né? Mas seria esse estilo. Tem personagem, que é aquele você faz 2 cenas, 3 cenas, tem gente que queria até vários personagens caracterizados diferentes. Uhum. Tem um estilo de entrevista, que pode ser você entrevistando alguém, ou então a gente até pensando naqueles modelos da rua, né, que você entrevista alguém, pode ser alguém te entrevistando, por exemplo, você respondendo a pergunta. Tem um narrado, tem um olhando para a câmera, que é o comunzão, ela pôs aqui indireto, trivial, encenado, ângulos, que é outra parte dos ângulos que eu te falei, de mostrar ângulos diferentes, analogia, dinâmico, ligação. Ela trouxe alguns exemplos aqui. E ela dá uma dica, né, para você seguir pessoas que são referências, para você treinar o seu algoritmo, seguir pessoas ou do mesmo nicho seu, ou pessoas que são referências, para você estar sempre acompanhando ali as ideias, né? Inclusive, no meu Instagram, se a menina vem me perguntar, por que você parou de me seguir, cara?
A verdade é que eu só sigo coisas que eu quero ver, entendeu? Eu não sigo quem é o do meu ciclo social. Porque hoje meu Instagram é voltado para aprendizado, para estudo, então eu não tô seguindo muito tudo do meu ciclo social. Ah, então eu vou parar de seguir. Não, pode parar, mano. Tô preocupado, não. Ah, ela respondeu. Não respondeu não, só tô te falando, né? Eu tô dando exemplo, mas eu sigo só quem eu quero ver, entendeu? Então, se eu ficar pondo gente do meu ciclo, vai sujar o meu algoritmo ali. Então, não faz sentido, né? Ela fala também sobre ter referências demais, né? Às vezes te atrapalha, mas isso aí já é meio óbvio, né? Então, você tem que meio que tentar também encontrar ali mais ou menos um padrão e seguir aquele padrão. Até a gente fala muito sobre você tentar criar um formato ali, né? Mas eu acho, cara, aí já é a minha visão também, quer dizer, muito aqui também é da minha visão, né? Mas a minha visão é que você tem que ter um formato que seja fácil pra você reproduzir e gravar, sabe? Porque se ficar inventando demais, velho, igual eu tentei fazer vários formatos no meu Instagram, mas tem uns que eu demorava muito pra Sim. fazer, pra gravar, pra roteirizar, pra editar. E aí eu comecei a descrensar um pouco também, sabe? Então acho que você tem que ter uma linha ali que você flui mais, sabe? Senão você inventa muito, não dá conta de fazer. Mas eu acho que tem que testar também, né? Ver formatos diferentes e tudo, pra ver qual que você vai gostar mais e o que vai encaixar mais pra sua audiência, né? Aí ela tem um jeito aqui que é legal, que eu gostei dessa ideia que ela deu, que é o seguinte, ela grava por fala. Então, o que ela faz? Primeira coisa, ela chama atenção, ela cria um começo muito diferentão, e depois ela senta tipo, na poltrona aqui de frente à câmera e grava o resto do vídeo. Então ela fala o que ela chama aqui de criativo preguiçoso. Você chama atenção no começo, depois você senta na poltrona e faz mais padrãozinho, entendeu? E ela grava sempre por fala. Então ela decora uma frase e fala. Aquilo na verdade é só outra coisa, né? Eu tô complementando que isso aí já é da parte de edição que ela ensina lá. Que o cara ensina. Mas é assim, o começo você faz diferente. Vamos supor, você cria um roteiro, no começo você chama atenção, certo? Faz uma outra cena chamando atenção. Vamos supor, olhando a cama de cima aqui, você chama atenção. Você sabe por que você nunca vai ser rico? Aí o resto, você senta na poltrona e grava só um take só gravando na poltrona. No caso dela, ela entraria com a história, né? Ela vem e conta a história. Fulano de É uma boa tal, não sei chamada o que, essa aí não do sei o que, rico. não sei o que, não sei o que. Pá, aí ela termina aquela frase, entendeu? Ah, não sei o que, blá 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 blá, blá blá blá, termina a frase. Depois, blá 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 blá, termina a frase. Aí ela faz um jogo de edição, tanto o editor quanto ela. Às vezes ela aproxima mais da câmera, às vezes ela afasta, às vezes o editor faz isso na própria edição, entendeu? Pra poder. Já viu que ela tem os takes dela, a edição dela fica meio mudando assim, ó? Então, como Sim. ela grava frase a frase, ela já usa isso de propósito para não dar a impressão que foi cortado, entendeu? Então, esse é o formato que ela faz. Pra economizar tempo de gravação, pra você não ficar fazendo 50 takes andando na casa inteira, na rua, entendeu? Então ela só faz um começo diferente e depois ela vem e gravando frase a frase sentada numa poltrona, mas às vezes aproxima da cama, afasta. Que é um pouco pra tentar ganhar produtividade, né? Que é o que eu te E falei. retenção, né? O segundo pra ganhar produtividade, a retenção vem no começo pra chamar atenção, entendeu? Então ela Mas faz se eu um faço take um só. vídeo muito estático, a tendência é que o público não assista até o final, né? Então, mas aí ela fala que o formato criativo preguiçoso é você chamar atenção no começo, entendeu? E depois você pega, vamos supor, você criou 5 vídeos, certo? Você cria 5 começos diferentes. E depois você senta na poltrona e grava 5 igual, na mesma poltrona, na mesma cena. O que eu quero dizer? Entendi. Que ela fala que o começo é o mais importante, entendeu? Mas aí a técnica de gravação que ela faz de gravar frase por frase já é outra coisa. Já é pra não precisar usar um teleprompter, entendeu? Pra não ter que decorar o texto inteiro. Aí já é a forma que ela faz. Aí pra quebrar, pra não ficar aquele cortadinho demais, ela faz aproxima da câmera, afasta, ou às vezes a edição mesmo faz isso. Também o editor dela coloca alguns takes pra poder quebrar, entendeu? Depois a gente olha os conteúdos dela, você vai entender melhor. O quarto pilar do método, ela chamou de estratégia, né? Então, o primeiro seria a diferenciação, storytelling que a gente já gravou, aí vem essa parte de conteúdo que ela fala que misturou com formato criativo, né? E tem um módulo aqui que ela fala de estratégia, que esse eu vou fazer depois, que agora o próximo episódio, então, nós vamos fazer os roteiros, né? Vamos tentar criar uns roteiros aqui, seguindo a metodologia dela. Depois a gente vai fazer a gravação, documentar aqui algumas cenas para vocês. Aí depois a gente entra na parte que ela fala sobre estratégia, que é depois que você produziu o conteúdo, né? Como que você pode aplicar algumas coisas. E a gente finaliza o resumão de tudo no último episódio, que é o
Vai ser 7 episódios, né? Esse é o terceiro, aí vem 4, 5, 6, mais do que a gente já fez, que é o 0, né? Acho que é isso, por aí. Mas enfim, então tem alguma pergunta em relação ao formato criativo? Não, acredito que não. Agora é botar em prática mesmo. Foi me dando alguns insights, assim, à medida que a gente foi conversando. E ela passa muita coisa. Eu vejo que tem que selecionar muito bem o que a gente vai trabalhar, porque pode gerar muita confusão mental. Total. E aí, às vezes, você fica dando tiro para todo lado e aí pode ser que nada funcione. Então, acho que é mais interessante, assim, pegar uns 3 formatos ou no máximo 5 formatos para executar bem, né? Dentro das nossas ideias ali que já estão dentro ali do brainstorm. Na verdade, assim, que nosso desafio era fazer 30 dias, né? 30 conteúdos, no caso, né? Que eu não sei se vai ser sequencial também. Mas eu pensei em copiar muito, assim, os dela mesmo. O formato dela ali, entendeu? Pra até tentar meio que aplicar a metodologia baseada na própria... No que ela faz, né? Da forma que ela faz. Porque eu acho que se a gente trazer outro formato, vai quebrar um pouco, entendeu? Mas a base em si é o quê? É isso, é a gente chamar atenção no começo, resumindo o formato dela. Chamar atenção no começo, certo? Primeira coisa, né? Define qual que vai ser a promessa do conteúdo ali. Ela chama de verdade universal, a gente chama geralmente de big idea, ou também se pode chamar de lição moral, né? Então o primeiro passo é a gente definir isso, depois a gente pensa no começo chamativo, uma história que conecta no conteúdo e depois finaliza o vídeo. Basicamente, esse é o método dela. O formato... 3 etapas, né? Primeiro a verdade universal, que ela chama. Depois, início criativo, certo? Ou talvez assim, ó. Eu acho que talvez a ordem melhor é verdade universal, história. Certo? Porque qual que é a história que você vai linkar? Aí você apresenta o conteúdo, que é o que leva para a lição de moral, certo? Ou para a verdade universal. E depois pensa num começo diferente, um começo que chama atenção. Eu acho que a base é essa. Mas pode ser também que não exatamente existe uma regra, né? Pode ser igual, eu tive essa ideia, você falou, esse é o motivo que você nunca vai ficar rico, por exemplo. Já é um final, um começo. Aí esse começo que é onde vem mais a ideia do formato criativo, saca? Mas eu acho que é basicamente isso. Porque o formato criativo pode ser na edição, pode ser no ângulo, pode ser no estilo que você faz, entendeu? Você pode escolher só um formato criativo também que você acha bom e fazer tudo nisso. Só que tem coisa que não encaixa, né? Igual aquele modelo que você quer fazer de entrevista na rua não vai encaixar no formato dela. No formato criativo não encaixa. Não é formato criativo. Formato criativo pode ser qualquer coisa. Entendi. Não é o método dela, formato criativo, entendeu? É só uma forma de embalar o conteúdo. Entendi. Não se encaixa. Mas aí a gente não pode dizer que não é um modelo que não funciona. Porque tem pessoas que estão ganhando muitos seguidores aí e crescendo fazendo dessa forma, né? Porque assim, eu vejo que o método dela é você intercalar essas 4 coisas, entendeu? Mas em resumo, o método dela é isso. Ó. É você trabalhar uma verdade única, um começo criativo, entendeu? Aí você vem com a história e o conteúdo. Esse é o dela. O método dela é esse. Porque formato criativo não é nada especial, tipo assim. Tem vários tipos de formas de fazer o formato criativo, sacou? Porque, por exemplo, você vai falar assim, não, o Nauta, ele segue esse método? Não. Né? O Nauta não... Ele trabalha narrativa, mas ele não trabalha storytelling. Né? Nem todo vídeo dele tem storytelling. Não é esse jeitinho dela, saca? O jeitinho dela é esse. É início criativo, você vem com a história, conteúdo, e encerra pra levar a pessoa pra lição de moral ali, que ela chama de verdade. Esse é isso, mano. Porque você pode fazer um jeito que é um formato criativo que você cria. Pode ser uma edição só. Por exemplo, tem um cara que eu gosto, que eu esqueci o nome dele. Ele é editor, ele trabalha com o Pablo Marçal. E ele só faz vídeo assim, sentado, olhando pra câmera. E a edição dele é muito foda. Tipo assim, eu acho massa o conteúdo dele. Que eu acho assim, igual eu falei, a metodologia dela, ela traz o jeito que ela faz, entendeu? É diferente, por exemplo, do Oney, ele traz a estrutura de conteúdo.
Ele explica como que você cria uma estrutura viral, entendeu? Que é o próximo que eu vou analisar. Então é um pouco diferente. Ela não, ela meio que ensina a fazer o jeito que ela faz. Que, por exemplo, eu, sinceramente, não curto muito esse formato, o jeito que ela faz, assim. Eu acho meio chato, saca? Eu acho que tem hora que fica chato, assim. Mas vamos testar, né? Vamos lá. Vamos testar, vamos fazer. Até quando a gente conseguir. Qualquer coisa a gente divide, faz 15, 15. 15 no meu, 15 no seu. Animação. Animação, uou. É porque a gente É porque também... dá muito trabalho, né? Porque... Não é só porque dá trabalho, não. Porque é chato mesmo. Mas a Mas o gente... povo gosta. Não sei não, cara, porque assim, não, tem gente que gosta, sacou? Mas não significa que eu gosto, por exemplo, de fazer, ou que é a minha pegada, sabe? Eu acho que tem gente que às vezes encaixa melhor. Tô falando que é ruim, não. Funciona. Só que é aquele negócio também, né? Você vai ver, tipo, ela tem 200 mil seguidores, você vai ver os caras que não tem porra nenhuma, tem 1 milhão, 2 milhões, tipo, não segue nenhuma estrutura, assim, sabe? Então é muito relativo essa parada de conteúdo. Por isso que eu gosto muito mais de analisar a estrutura em si, sacou? O que compõe todo o conteúdo. Que a metodologia dela ensina a fazer igual ela faz, entende? Ela não é uma estrutura, né? Tipo, ela não te ensina sobre o que faz um vídeo ser viral. Ela fala que fazer dessa forma chama atenção, entendeu? Ganha seguidor. Mas ela não te ensina o que faz. A diferença? Igual do Oney, ele ensina uma estrutura viral. O Oney não te fala assim, faz esse formato. Não, ele te ensina a estrutura. O que faz um conteúdo ser viral, por exemplo? É uma linha diferente. Aí cada metodologia vai ter a sua, né? Por exemplo, você pega do Ladeira lá, você tá estudando do Ladeira, né? Sim, o Stories 10x. O Ladeira já vai para um lado o quê? De narrativa, né? Não narrativa e premissa. Premissa. Tem história também, mas não é a base do método dele, não é storytelling, entendeu? Não. É mais narrativa, premissa, e ele usa muito mais o quê? Elementos de humor, da língua portuguesa que ele fala, né? Os elementos literários que ele fala. Literários, E aí tem os elementos de engenharia social, que é você trabalhar com comparatibilidade, você gerar esse modelo de identificação, de você ter aquele modo irônico, o merecimento, e gerar competitividade, Sim. que é você fazer as pessoas se sentirem pertencentes daquele grupo e fazerem com que elas compitam entre si. Exato. E aí você faz com que elas consumam seu conteúdo ali como se quisesse te ajudar e estivesse fazendo um favor para você. Exato. Tem muito disso. Aí é mais na lógica, percebe? É mais na lógica. É mais um estudo, um pouco mais de estudo psicológico. Isso. Só que ainda tem muito viés dele, né? Mas é um estudo psicológico. Ele não fala sobre... O dele é muito baseado só em texto, né? Criação de texto, por exemplo. Ele não fala do conteúdo em si, entendeu? Ele não fala, por exemplo, de focar em imagens, trabalhar mais essa questão das imagens, por exemplo. Imagens que... Até que tem um pouco, mas assim, baseado na sua história. Então você vai pegar fotos suas. Ele não fala, por exemplo, de você pegar a inteligência artificial, criar alguma imagem, ou pegar alguma imagem de internet para gerar sentimentos. Sim. Não tem muito disso. Por isso que eu gosto da ideia de estudar várias coisas, ter várias referências, entendeu? Por isso que eu tô estudando, fazendo isso, para criar o meu próprio método. Só que a minha forma de ver o mundo é a forma de cientista, né? Então, para mim, como cientista, eu quero entender o que está por trás daquilo, a lógica. Porque o que a Hannah, no método dela, não trouxe isso. Ela não traz a lógica. Ela traz uma receita de bolo. É tipo assim, ela te ensina a fazer um bolo quentinho, cheirosinho, de cenoura com cobertura de chocolate, entendeu? E baseado no que todo mundo tá fazendo que tá dando certo. Não, baseado no que ela faz que dá certo. No que ela faz que dá certo. No que ela faz. Ela não usa referências externas. Ela traz ideias criativas que é a forma dela pensar, entendeu? Então ela fala aqui sobre referências que ela traz. Então ela fala, por exemplo, o que ela busca? Eu busco o ângulo, eu busco fazer isso diferente, entendeu? Mas ela é uma cozinheira, pra você entender a lógica assim. É como se ela fosse uma cozinheira e ela te ensina a fazer o bolinho de cenoura fofinho e gostoso, com a textura certinha ali, né? Como é que fala? A textura aveludada com cobertura de chocolate com gosto de morango, entendeu? Então, tipo assim, ela ensina o método dela mesmo. A forma que ela faz conteúdo. Que, assim, eu tenho que dar parabéns pra ela porque ela tá vendendo esse produto, já faturou mais de 1 milhão, dizendo ela lá no site dela. E ela conseguiu fazer uma narrativa e vender pras pessoas. E o curso dela não é barato, né? Mais de R$1.000. Então, tipo assim, aí você pega o Ney criou um curso mais baratinho, de R$200, né, que ele ensina sobre a estrutura de um conteúdo viral, entendeu?
É uma estrutura, é diferente. Você já Sim. pega já o Penini, por exemplo, o primeiro curso do Penini não é um curso, na verdade, é uma planilha onde ensina como você organiza para criar conteúdos virais, entendeu? Então, assim, cada pessoa tem uma lógica de pensamento, assim. Mas o dela é muito, eu acho assim, pra minha forma de pensar, é muito engessado, entendeu? É o jeito dela de fazer. Então, eu não sei se encaixa exatamente pra mim, assim, sabe? Eu não gosto muito de ter. Eu sou aquele cara que inventa receita, né? Eu gosto de pôr meu temperinho ali, entendeu? Eu gosto, por exemplo, Entendi. se eu for pegar a mesma lógica aí do bolo, ela te ensina a fazer um bolinho fofinho de cenoura com cobertura de chocolate, né? Mas e se eu quero aprender como que cria uma cobertura? Eu quero aprender como que faz porque um bolo ser fofinho. Entendeu a lógica, a diferença? Eu gosto mais dessa linha de pensamento. Por que o bolo ficou fofinho? Eu não quero só a receita pronta. O que coloca no bolo para ele ficar fofinho, né? É o quê? É o fermento? É o fermento, o quanto tempo que eu tenho que deixar no forno, entendeu? Eu gosto mais dessa lógica de pensar assim. Que, tipo, o Onei já fala mais assim, já é mais a estrutura. Eu acho mais interessante. Só que o que falta no Onei, quando a gente for analisar, é referência. Eu acho que o Onei traz pouca referência, assim. Ele não tem tanta. Ele não traz muita prática, saca? Então ele só ensina a estrutura e, tipo, te vira aí. Ah, ele não passa, por exemplo, as ferramentas já para você ir trabalhando, os Pouco. Excel, porque o que eu achei interessante do curso aqui da Hannah é que ela passa o Trello, É, ela passa o script da aula, ela passa os resumos. Então, assim, sim. isso agrega demais, cara, É, porque basicamente você tem um passo a passo para você seguir. total. Mas você percebe que é como se ela pegasse o jeito dela fazer, de criar, e Sim, compartilhasse total. com você. Sim, sim, Então, assim, é uma receita de bolo pronta. sim. Então, a lógica do curso dela é esse, entendeu? Isso é ruim? Não, mano. Não, Isso é bom. Se você curte esse estilo de conteúdo, você gosta dela, acha massa, vai lá e copia. Eu acho que é isso, entendeu? Agora, eu não curto. Eu não tenho paciência. Eu acho que, por exemplo, pode ter alguns conteúdos assim, né? Tem coisas legais que ela ensina aqui, tem coisas que. A maioria eu já sabia, outras às vezes a gente vai relembrando, esquece. Mas eu não curto, tipo, não é minha pegada fazer esse tipo de conteúdo o dia inteiro no meu Instagram, entendeu? entendi. Porque eu gosto dos formatos diferentes ali, por exemplo. Nem sempre tem que ter narrativa, saca? Tipo, nem sempre tem que ter storytelling. Porque tem coisas que funcionam, sei lá. Tem coisa que é Entendi. simples e funciona, né? Não precisa assim, sempre ter sempre ser um bolo de cenoura com É, cobertura de chocolate. Às vezes pode ser um bolo de cenoura sem cobertura, um bolo de cenoura com cobertura de morango, entendeu? Então pode ser um é. bolo de chocolate com cobertura de cenoura. Então eu acho que minha visão assim, né? E o que eu vejo que é importante é você achar um formato que você sinta tesão de fazer. Porque Sim, aí você vai transparecer que aquilo está sendo agradável para o público, né? Porque total. aí às vezes você está utilizando um formato só porque ela está passando e você acredita que aquilo é o que funciona. Isso, E aí boa. aquilo não te leva a crescimento, entendeu? Ter Porque prazer. isso, você vai transparecer isso para o Você público. vai ser falso, Você né? vai ser falso. Aí o público Exatamente. não vai identificar aquela que está sendo legal e tal. Aí você É, vai falar que o produto não funciona. total. Entende? Você entrou num ponto muito bom. Eu acho que a pessoa tem que gostar do conteúdo dela e falar assim, eu quero Eu fazer quero igual. fazer igual porque eu realmente gosto disso Gosto, exato. e E eu tem muita vejo gente que que isso vai gosta. trazer para mim, Muita gente vai gosta, trazer entendeu? resultado para mim. Sim, Eu acho que essa é a pegada. sim, A metodologia dela é para quem realmente gosta do conteúdo dela. No meu caso, por exemplo, não me atenderia, porque eu não gosto do conteúdo dela. Tipo, o jeito que ela faz, entendeu? Eu acho legal, é bonito, chama atenção, funciona, mas não é um. É igual, por exemplo, o próprio YouTube. Quando eu comecei meu canal agora, eu decidi fazer esse formato, que é um formato baseado em teste, em análise, entendeu? É muito mais formato, baseado em perfil do aventureiro, né? Se eu pegar assim dos arquétipos, muito mais aventureiro, de testar, de mostrar, entendeu? É muito mais simples, assim, nu e crua. Eu não queria fazer aqueles vídeos padrão do YouTube, tipo, 3 formas de ficar rico em 2024, sabe? Essas coisas. Então, como vender mais? Eu já fiz. Se você for lá no meu canal antigo lá, Instinto Imobiliário, era baseado nisso, respondendo perguntas, saca? Meu canal agora é diferente. E eu tô curtindo pra caramba produzir esse tipo de conteúdo no YouTube, sabe? É o que eu curto fazer, eu acho massa. Eu não tô com tesão, por exemplo, de fazer esse tipo de conteúdo aí, padrãozinho, sabe, do YouTube. 5 ferramentas para ganhar dinheiro com inteligência artificial, sabe, essas coisas. Eu não tô com tesão agora. Pode ser que depois eu faça, mas agora eu tô afim de fazer esse formato. Que é um formato, inclusive, que meus vídeos são longos. Então, até ruim pra mim.
Porque pro YouTube, vídeo longo no começo não é bom. Mas eu tô curtindo fazer, né? E aí eu tô fazendo e vamos ver o que que dá. Até eu cansar, não dar resultado e mudar. É. Mas eu tô curtindo esse formato. Tipo assim, eu quero tentar manter o máximo desse formato que eu conseguir. Né? E futuramente melhorando isso aí, sei lá. Aí o meu pensamento é como que eu transformo isso, né? Como que eu gero, como que eu faço minha audiência participar também, né? Como que eu faço a audiência estar junto comigo, viver a experiência junto. A minha ideia é mais ou menos essa, saca? Mas eu tô curtindo. E você também, por exemplo, já começou fazendo desafio, né? Sim, total. Então eu acho que é muito o que você gosta, né? É. Eu acho interessante isso, né? Porque além de você estar criando conteúdo, né, para o público, mostrando assim a experiência e tudo mais, você começa a ter uma percepção diferente. Porque esse desafio, eu tô vendo que tô mais próximo da realidade brasileira. Porque a realidade brasileira, ele gasta ali por volta de 400, R$ 450. Essa é a média, né, do brasileiro. Uhum. Então, às vezes, a gente tá numa realidade que é completamente diferente da realidade da maioria das pessoas e acha que aquele mundo que a gente vive é o ideal, é o único existente, não tem como você diminuir, não tem como você mudar, né? Porque você está tão enraizado naqueles pensamentos, naquele modelo de viver, que você acha que é o único modelo possível. É. E não é. E esse lado de fazer esses testes, essas coisas, é exatamente pra você entender como o outro pensa também, sabe? Sim, com E certeza. igual, eu escolhi meio aleatório a Hannah, mas eu acho bom ser um método que eu não curto também de fazer, saca? Pra você ter esse contato com o que é diferente, trazer isso, né? Agregar isso nas suas coisas, sabe? Porque eu também acho que é ruim você ficar fazendo só uma coisa que. Só o que você gosta, sabe? Ver só o que você gosta. Então eu gosto, por exemplo, eu gosto de seguir igual. Eu sigo pessoas que às vezes eu nem gosto, mas eu busco entender aquilo, né? É porque você aprende com a pessoa, né? É. Igual, eu não, é um pensamento que a maioria das pessoas tem, que é você não gostar da pessoa e você não absorver nada que a pessoa tem a te dizer. Cara, isso é completamente errado. Porque às vezes aquela pessoa, ela pode passar algum ensinamento, uma visão diferente, Uhum. né, uma percepção. Então você tem que não só ouvir pessoas que estão dentro da sua bolha, pessoas que Uhum. você gosta. Total. Você se blinda É demais, aí né? que eu Isso acho se que vem limita demais. a atividade master, né? Quando Total. você traz não só o que você gosta, mas o que você também não gosta, né? É isso. E você mistura as coisas até chegar em algo diferente, sabe? É. E às vezes é até mais importante você saber o que que você não gosta e o que que você não tolera. É, com certeza. Mas é isso, pessoal. Se gostou, então deixa seu curtir, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Se ficou até o final, tô fazendo uma campanha aqui. Deixa aqui nos comentários. Fiquei até o final com o seu Pix, que eu vou depositar um Pix na sua conta, só para eu saber quem tá acompanhando até o final, tá bom? Então valeu, até mais, te vejo no próximo episódio.